Vocês conseguem enxergar em apresentação? Certo? Então, tá bem. Hoje, Porto Alegre, 27 de junho de 2023, a gente inicia a 8ª reunião do eixo temático Patrimônio Cultural, dentro da revisão do plano diretor. A nossa reunião vai estar dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu vou estar fazendo uma pequena contextualização do subgrupo 2, que se refere à paisagem e conjuntos, fazendo referência às moções que foram resultado da conferência do plano diretor, e também destacando do texto da lei o que se refere, então, à paisagem e conjuntos. Na segunda parte, a gente vai ter uma palestra com o professor Júlio Vargas, que vai estar nos trazendo, então, a experiência dele com os estudos e formulação das áreas especiais de interesse cultural, e também a questão do inventário do bairro Petrópolis e outras experiências que ele teve na vida profissional dele em relação ao patrimônio cultural. E na terceira parte, a gente passa, então, para a discussão sobre o subgrupo 2, paisagens e conjuntos. Rapidamente, situando onde a gente está, então, na revisão do plano diretor, a gente está se encaminhando para o final da leitura da cidade, que vai ter o fechamento ainda em junho, no dia 22 de junho. Nós estamos aqui no dia 27, teremos mais 2 reuniões, no dia 4 e dia 18 de julho, e depois o seminário no dia 22 de julho, acho que eu falei errado anteriormente, no dia 22 de julho, no sábado, nós teremos o seminário para fechar essa etapa de leitura da cidade. Então, aqui, só para mostrar para vocês, a gente fez uma classificação das moções. A gente teve 9 moções que foram mais gerais. Depois, nós tivemos 3 moções mais específicas em relação ao subgrupo 1, mais 2 para o subgrupo 3 e as do subgrupo 2, que eu vou estar lendo para vocês. A primeira, que foi estabelecer critérios e parâmetros claros para a efetiva preservação de paisagens e conjuntos, definindo mecanismos para o seu cumprimento, avaliar as questões de fiscalização e penalidades. E a segunda, complementação dos estudos das áreas de interesse cultural, com o objetivo de preservar a ambiência e torná-las um patrimônio urbano. Em relação ao plano diretor, a parte de patrimônio cultural ela está dentro da estratégia da qualificação ambiental. Então, quando a gente faz a leitura do plano e ele se refere a patrimônio ambiental, é importante a gente entender que isso abrange patrimônio cultural e natural, não apenas a questão de meio ambiente. Quando a gente fala em zonas de uso, a gente tem conceitos básicos e ali a gente encontra um conceito relacionado com patrimônio, que é a manutenção do patrimônio ambiental do município através da preservação dos bens naturais e culturais. E dentre as categorias das zonas de uso, a gente tem uma específica, que são as áreas de interesse cultural, que são aquelas zonas que apresentam ocorrência de patrimônio cultural representativo na história da cidade, com características físicas ou não, que lhes conferem um caráter excepcional. Depois a gente parte para a identificação das áreas especiais de interesse cultural, que visam o cumprimento das diretrizes constantes da lei orgânica, referentes às políticas de preservação cultural e natural. A gente tem as áreas de proteção do ambiente natural, as áreas de interesse cultural, e na redação dada em 2010, a gente passa a ter, então, as áreas de ambiência cultural. Dentro dessa abordagem das áreas especiais de interesse ambiental, a gente tem 3 níveis diferentes: as áreas, os lugares e as unidades. As áreas tratam mais das paisagens, os lugares mais dos conjuntos e as unidades de elementos pontuais. E, por fim, se estabelece que, para serem instituídas essas áreas especiais, elas devem ser feitas por meio de lei. As áreas de interesse cultural são as áreas que apresentam ocorrência de patrimônio cultural e visam a preservação no quadro da sustentabilidade urbana e o resgate da memória cultural,
por meio de revitalização, restauração, potencialização das áreas significativas, por meio de flexibilização e fomento do poder público. A preservação de áreas, lugares e unidades far-se-á pela definição de regime urbanístico específico por tombamento e inventário. E na ausência de regime urbanístico específico, essas análises vão ser feitas através de estudos de viabilidade urbanística. A identificação das áreas e dos bens que constituem o patrimônio cultural será objeto de estudos específicos baseados no inventário do patrimônio cultural, observados o valor histórico, o valor arqueológico, a excepcionalidade, os valores de representatividade, de referência, arquitetônicos, simbólicos, práticas culturais, tradições e heranças, considerando ainda as relações físicas e culturais com o entorno e a necessidade de manutenção de ambientação peculiar. Lei específica, então, regulamentará o inventário do patrimônio cultural. E em relação à questão de publicidade no patrimônio cultural, também se tem normas específicas para a preservação do bem. A edificação, tanto quando está em área especial de interesse cultural, como de ambiência cultural, elas vão ser analisadas através de EVU. E nas de ambiência cultural, a gente se refere, então, àquelas áreas que do entorno dos bens tombados, com manutenção de ambientação peculiar. A edificação também, daí de ambiência, ela pode ter regime urbanístico ou então por meio de projeto especial de impacto urbano. Em ambos os casos é possível a questão do solo criado e a transferência de potencial construtivo. E, por fim, quando se trata de ajustes das áreas e lugares de interesse cultural e das áreas de ambiente cultural, os ajustes desses limites podem ser feitos por resolução do Conselho do Plano Diretor. Basicamente é isso. Eu agora gostaria de apresentar, passar a palavra para vocês, para o professor Júlio Vargas, que é mestre e doutor pela URGS, tem pós-doutorado no Reino Unido, na Alemanha, e teve uma grande experiência já, né, desde a década de 90, com patrimônio cultural. Me permitam ler, porque... Então, assim, ele participou da equipe do Carlos Maximiliano Fayette, contratado, então, pela Secretaria de Planejamento para a área funcional de preservação, cultura e proteção da paisagem urbana da Vila do Iapeí. Depois de 2002, também participou da equipe contratada para a regulamentação dos dispositivos do plano diretor, na delimitação das áreas especiais de interesse cultural e a definição dos regimes urbanísticos. Em 2004, foi contratada pelo IFAM para o termo de referência de plano de preservação do sítio histórico urbano de São Miguel das Missões. Em 2015, participou junto com o NTU da URGS do plano diretor de Três Coroas, onde ele tem toda a parte de diretrizes do conjunto histórico da cidade. E a experiência mais recente, que está sendo finalizada, né, ou já finalizou, enfim, do inventário, então, do bairro Petrópolis. Muito obrigada, Júlio, pelo aceite do nosso convite. A palavra, então, agora está contigo. Eu vou parar aqui de compartilhar para a gente poder ouvir a tua palestra. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Eu que te agradeço. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, colegas, amigos. Estou vendo aqui bastante gente conhecida. Boa tarde. Bom, então, agradecendo o convite, gente, para colaborar com este GT, né? E este subgrupo específico. Pelo currículo que vocês ouviram aí a Carolina ler, eu tinha, digamos, de alguma maneira, me afastado um pouco deste assunto, né, na minha trajetória aqui acadêmica profissional, mas com a contratação da nossa equipe aqui pela prefeitura, há 2 anos atrás, para tratar do inventário do Petrópolis, retomamos esse assunto, retomei essa discussão, voltei a fazer esse debate, esse tipo de reflexão sobre a cidade. Então, acho que posso dar uma boa contribuição, apesar de não ter preparado especificamente nenhum material para hoje,
tá? E também confessar alguma ignorância dos instrumentos vigentes atualmente, a partir da revisão de 2010, especificamente sobre as áreas especiais. Tá? Então, eu vou apresentar algumas coisas aqui, basicamente a Carolina já comentou, ou já citou conceitualmente do que se tratam as áreas, mas eu gostaria de fazer, então, uma breve digressão aqui sobre o que foi feito lá na época, no início dos anos 2000, há 20 anos atrás, né? O famoso trabalho da Ritter, que ficou conhecido assim. Então, eu vou, de alguma maneira, historiar ele um pouco, depois vou tentar conectar com o trabalho do Petrópolis, feito 2 anos atrás, e fazer alguns comentários, algumas reflexões aqui, prometo não passados, no máximo 30 minutos que a gente combinou. Tá? Bom, eu enviei para a Carolina os documentos, que são apresentações e material lá da época, um pouco antigos, que talvez não estejam disponíveis, ou à mão para mesmo o pessoal da EPAC lá. Então, estão aí, né, à disposição. Tem mais coisa, inclusive os mapas online. Essa foi uma coisa importante que a gente procurou fazer lá na época, 20 anos atrás, foi começar, de alguma maneira, a tornar esses produtos, né, de planejamento um pouco mais contemporâneos e práticos no sentido da digitalização. Tá? A gente começou a montar uma base de dados georreferenciada, mapa online, com clique, etc., consultas, quando isso ainda não era, digamos, uma coisa muito disseminada. Eu me lembro do escritório de geoprocessamento lá na antiga SPM, basicamente construído em função do projeto da terceira perimetral, e era uma espécie de um templo sagrado da tecnologia. Hoje a gente tem, né, esses geoprocessamento como uma coisa mais trivial. Então isso foi uma coisa bem importante que a gente na época tentou acrescentar metodologicamente falando, né, ter o material de alguma maneira um pouco mais estruturado, dinâmico, acessível, intercambiável, etc. e tal. Então, além desses documentos que eu passei para a Carolina, a gente tem também arquivos KML para abrir no Google Earth, esse tipo de coisa, mapa online, posso passar o link, tá? Mas isso talvez vocês já devam ter. Bom, então, se me permitem aqui, eu vou projetar a tela e vou passando aqui por alguns documentos que eu separei, tá? Eu encho a tela quando precisar ler, por favor. Não há necessidade de ter muita tamanho, porque eu vou comentar brevemente sobre basicamente esses 3 documentos aqui. O primeiro foi o resultado, é o resultado do trabalho, ou do contrato relativo à delimitação das áreas, tá? Que começou ainda em 99 como uma energia de regulamentação de dispositivos do PDDoA recém-promulgado. Eu acho que tinha ali na época um embalo, né, que veio muito das discussões da cidade constituinte, aquelas coisas lá que os mais novos não viram, não conheceram, mas foi uma onda, um momento de muitos anos de reflexão, debate e construção do PDDoA, que foi um paradigma novo no Brasil, vocês sabem disso. Depois disparou uma certa nova tendência de planejamento mais abrangente, inclusivo, com preocupações ecológicas, vamos dizer assim, sociais, etc. Então, dentro daquele embalo, em 99, a prefeitura contratou uma consultoria. Tá? E aí vocês me desculpem, mas eu não vou deixar de fazer aqui alguns comentários, né, interpretativos da minha visão desse processo. Essa questão da contratação de consultorias, que sempre se faz, eu entendo, acabamos de fazer uma, é muito baseada na ideia do notório saber, da especialidade e da capacidade extraordinária que pessoas, escritórios, entidades têm em relação ao corpo técnico, que é a estrutura normal da prefeitura, né? O próprio revisão do plano, nesse momento, conta com consultorias. Então, uma crítica que se sofreu muito na época, que foi, por que essas pessoas foram contratadas, né? Precisava, já não tem a EPAC, etc. O argumento é esse, quer dizer, acrescentar expertise, acrescentar conhecimento, acrescentar visões, né, capacitadas à questão.
Então, neste primeiro trabalho da delimitação, eu até não estava efetivamente, formalmente envolvido. Basicamente, foram esses colegas aqui da Ritter e da Prefeitura, a Secretaria, então, do Planejamento e da Secretaria da Cultura, EPAC, e 2 professores da Ritter que trabalhavam, digamos, profundamente com o tema da arquitetura, do patrimônio, etc. Tá? Então, esse primeiro trabalho aqui tratou de delimitar as áreas, né, muito baseada nessa ideia das instâncias, ou seja, de conceitos e categorias para enquadrar os lugares e as áreas, os espaços, os territórios, e uma tentativa, eu diria, tá, já que eu falei em métodos, bastante louvável de tornar essa seleção e delimitação, digamos assim, objetiva. Esse também é um debate, vocês todos sabem, de o que é objetivo. Existe a frieza total, objetividade total? Nunca haverá um certo viés, uma certa tendência para um lado ou para o outro? Eu diria que sim, tá? E hoje eu vejo com clareza aqui que esse trabalho muito bem feito, sem nenhuma crítica aos colegas que comandaram, ele já tinha uma certa teleologia, ou seja, a partir de inventários que haviam das áreas funcionais do PDDU e uma série de fragmentos de instrumentos de preservação, inclusive a própria instrução para tombamento do IAPI e tal. Mas a coisa foi um pouco teleológica, quer dizer, nós temos que chegar nessas áreas, elas já estavam já de alguma maneira pré-definidas, tá? Não por capricho, mas por esses estudos prévios, e aí o enquadramento nas instâncias e suas subcategorias, muito, como eu ia dizendo, muito, assim, aparentemente rigorosos, tá? A instância cultural, com relação de vizinhança, o que se trata isso, práticas sociais, o que é isso, eventos, etc., morfológica, paisagística, funcional, e cada uma das áreas enquadradas, pontuadas de alguma maneira, né? E, diferentemente do que agora, a partir da lei do inventário de 2019, não precisava pontuar em 2, 3, 1, 4, para necessariamente ser incluída no... Então, aqui tem sim um certo problema discricionário, quer dizer, elas já estavam, né? Nem a gente, na academia tem muito isso, assim, a pesquisa, o que tu quer descobrir? Eu quero descobrir aquilo que eu já sei, aí a gente faz uma volta e chama isso de teleologia, que é o conhecimento à distância, aquela coisa lá, a gente já vai chegar lá. Então, muitas áreas que estão aqui talvez não devessem estar, ou talvez serem tratadas de uma maneira diferente, e muitas outras que poderiam, ou talvez deveriam, não estão. Tá? Então, eu pessoalmente relevo isso. Foi um trabalho longo, exaustivo, articulado, não foi de capricho de ninguém, mas, obviamente, tem viés, tem um lado, sim, discricionário, faltam coisas, sobram coisas, mas, de alguma maneira, a tentativa de enquadrar as áreas nas categorias e, de alguma maneira, descrevê-las exaustivamente em relação aos seus valores, que era uma palavra-chave, né? Se tivesse aquele valor, se enquadrava naquela categoria, naquela instância, e isso gerava um acúmulo de valores que, de alguma maneira, justificaria o seu enquadramento. Tá? Bom, isso, então, foi feito, foi apresentado, e aquela onda, aquele embalo positivo, depois se desdobrou na tal definição dos regimes. E aí tem assim, a história desse processo todo, né? A gente pode buscar as reportagens da Zero Hora, do Jornal Sul, do Jornal Já, do Jornal do Comércio, as etapas, as revisões, as audiências e tal. Mas eu acho que quem mais, assim, de alguma maneira sistematizou, tá? É um documento interessante que é a dissertação da Manuela Franco, da EPAC, ou da Secretaria da Cultura, desculpa, eu não sei exatamente onde ela está, que ela faz um histórico do processo e traz alguns comentários aqui, né, de agentes, né, da prefeitura, da sociedade civil, e tem um comentário de um arquiteto à época
da Secretaria do Planejamento, que diz que a coisa vinha muito bem até que chegou na definição dos regimes e aí degringolou tudo. Bom, eu aí posso falar com um pouco mais de certeza e clareza aqui, porque participei efetivamente, né? E aí também, como jovem geek que eu era na época, montei a questão essa de banco de dados, de processamento, fizemos uma série de imagens em 3D e animações e tal, para de alguma maneira ter instrumentos visuais um pouco mais qualificados, né? Mas o que estava por trás dessa iniciativa segunda de definição dos regimes era muito a crítica de que não pode ficar aberto. No momento que elas estão regulamentadas no plano, o código 25, deve desaparecer e devem ser definidos os regimes. Tá? Hoje eu vejo aí, a Carolina estava lendo, desculpa, eu não lembro exatamente de onde aquilo, que os regimes, onde houver regime, pode ou deve ser depois tramitado como projeto especial. Então, essa questão da discricionariedade, do caso a caso, da análise técnica ou sociopolítica versus os regimes pré-definidos, é um debate que eu particularmente não tenho resposta para ele. O que eu posso dizer é que na época foi exigido que fosse feita a regulamentação em termos de definir regimes, tá? Então, aí a gente estudou cada uma das áreas, separadas por área do interior, do centro, da orla, etc., né? E fizemos aí esse enquadramento em regimes vigentes, normais do plano, de altura, de densidade. Alguma coisa, se eu não me engano, ainda restou aberta, mas basicamente esse foi a encomenda regulamentar. Tá? Mas hoje vê-se que talvez tenha sido aqui que a coisa, como disse o arquiteto, esse degringolou. Tá? Bom, a partir dessa regulamentação, que foi em 2003, quando nós entregamos isso, tá? Começou um processo de discussão, de tramitação e tal. Não há como negar que a mudança de grupo político na prefeitura em 2004 alterou o trâmite disso, ele foi para outros caminhos e teve outro encaminhamento, e resultou com aquela famosa revisão de 2007 ou 2008, tá? Que aí eu, de alguma maneira, já depois de participar de muitos debates, me envolver, né? Quando a gente é jovem, a gente é técnico, é acadêmico, mas também é ativista. Eu agora já estou velho e cético, eu diria, e não participo mais do ativismo. Mas, por exemplo, eu vejo que esse trabalho aqui eu sei quem fez, eu sei mais ou menos como ele foi construído, mas eu não vejo aqui créditos nesse documento, ao contrário dos nossos aqui que tinham autoria e etc. Eu sei que quem orientou, quem assessorou, se eu não me engano, foi por uma iniciativa da Câmara de Vereadores, foi a falecida, saudosa professora Bela Milanês, muito inteligente, muito preparada, mas que, de alguma maneira, ela veio para nos contrapor. Foi uma espécie de uma disputa interna, tá? E aí eu, lendo ali na dissertação da Manuela, tem um comentário do Júlio Kurtz muito interessante, que é: a ação demolidora ou desagregadora da paisagem urbana afronta e põe em risco o preservacionismo, sempre que interesses políticos demagógicos vão ao encontro de vaidades profissionais mal resolvidas e anacronicamente impregnadas de virtuosismo. Então, não posso deixar de dizer, tá, gente, isso aí pode ser até um meia-culpa, de que há, sim, esse debate intra-intelectualidade, intra-academia, de o meu trabalho, o meu pensamento, e agora venho eu para contrapor vocês. Isso contaminou esse trabalho, né, a partir de 2004, 2005. E este resultado, então, da revisão de 2007, 2008, na minha opinião, e aí a gente pode dar o exemplo aqui de Petrópolis, que foi o que recentemente eu revisitei, acabou com as áreas especiais. A minha opinião sobre essa revisão e o que está vigindo com essa ideia de ambiência e tal, é basicamente encerrar o assunto. Tá? Eu digo isso também porque eu fico agora
eu estava ouvindo a Carolina, e a questão da analogia com o ambiente natural, digamos, né? Por exemplo, as unidades de conservação, que são figuras regradas, federais, estaduais, tem a ver com uma certa relação, já que o ambiente agora é tudo, né? O patrimônio natural, edificado, não material, etc. E eu sei que essa ideia do núcleo da área de impacto, da área de abrangência, foi um pouco que norteou essa revisão, essa questão de dividir as áreas em um pedaço de ambiência e outro de preservação, não sei o quê. Mas eu fico pensando, por que talvez não foi pensado estritamente em termos de analogia com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, pensando nas diferentes figuras que tem, o parque, a reserva, o monumento, e nas suas diferentes abordagens, aquelas de preservação total e aquelas de uso sustentável, né, os tipos de UC. Então, talvez esse pudesse ter sido um caminho interessante, de usar a analogia precisa com as unidades de conservação do ambiente natural, e até por uma questão de integração, de convergência das coisas, porque esse é outro problema da gente. Vocês sabem disso, cada órgão, cada entidade, cada esfera, cada ente federativo trabalha com determinadas categorias e as coisas nunca, né, se acertam. Então, eu faço um comentário a respeito disso, mas eu reconheço que aqui, nessa revisão de 2008, teve uma coisa muito inteligente, né, própria da professora Milanês, que foi essa divisão entre conjuntos excepcionais e conjuntos recorrentes, ou seja, pensar essas áreas a partir da sua estrutura de hierarquia de objetos, de morfologia, aquelas que são fundamentalmente apoiadas ou estruturadas em torno de grandes objetos, prédios, lugares, né, espaços, e aquelas que são realmente mais de conjuntos mais homogêneos e mais, digamos assim, uniformes. Tá? Isso é uma coisa que no nosso trabalho original não tinha. Eu não sei se isso, de alguma maneira, foi levado adiante, expandido como reflexão a partir dessa revisão, ou como está agora no plano. Vocês realmente me desculpem, eu não tenho estudado mais áreas especiais. Tá? Então, o histórico, no meu conhecimento, é esse: uma contratação para delimitação, muito bem feita, estruturada, objetiva, correta, porém, certamente, com o tempo a gente vê vieses, né, já tinha um ponto de chegada, então tem coisa ali que a gente pode dizer que é para justificar a adição de uma área, tem outras que, se a gente olhar para os pontos, não se justificariam, mas entraram. Então, tem uma certa arbitrariedade, mas foi um trabalho muito apoiado, muito festejado. Já o segundo, então, por questões políticas, etc., já entrou meio atravessado, a gente percebeu claramente que a administração moribunda, em 2003, já não estava mais interessada em levar adiante ao debate, a regulamentação. Isso ficou em banho-maria, teve as audiências, os debates, as questões de participação na Câmara, na Prefeitura, e surgiu, então, essa revisão, que eu acredito que é o que norteou o que está no plano de 2010, vamos chamar assim. Tá? Então, basicamente, essa é assim, o histórico da coisa. Tentando fazer uma articulação, então, agora com o Petrópolis, a ideia das instâncias, né, essa conceituação das instâncias, ela me parece que reverberou ao longo do tempo, ela se manteve como uma ideia-chave. E a lei do inventário de 2009, tá, a gente aqui no relatório sobre o Petrópolis, a gente faz uma análise muito detalhada aqui das instâncias da lei 12.585 de 19, e eu vejo alguns ecos daquela ideia, daquele conceito lá do início das áreas especiais. E aí, nesse relatório de Petrópolis, a gente faz uma certa problematização de certas contradições, como, por exemplo, ela é uma lei voltada muito especificamente para os objetos, né? De alguma maneira a gente percebe um certo viés assim de não, vamos parar com essa bagunça de área, lugar, conjunto, ambiência, até onde vai, compatibilização, estruturação, tentando tornar absolutamente objetivo esse enquadramento,
né? Contando, inclusive, com a ideia de tem que pontuar 3 vezes, coisa que não tinha antes, tentando acabar, por um lado, com uma certa arbitrariedade, com uma certa subjetividade, que eu concordo que sempre existiu, mas, por outro lado, na minha opinião, reduzindo demais, se tornando absolutamente reducionista nessa visão positivista de conta os pontos e se, né, se tiver saldo de gols, se classifica, se não tiver, não se classifica. Eu acho que essa não é uma boa maneira de levar as coisas, mas de alguma maneira a lei ela vem no sentido, me parece muito claro, de separar o que é área, ambiência, conjunto, sítio histórico, seja lá o que for, do objeto arquitetônico para constar de uma lista, de um inventário. Mas as instâncias, por exemplo, paisagísticas de conjunto, né, e mesmo a histórica ou simbólica, de alguma maneira se confundem com a ideia da instância cultural, de práticas sociais, atividades relevantes da população, memória afetiva. A questão da paisagem sempre implica conjunto, né? Observação, visualidade, né? A questão da morfologia também tem a ver, de alguma maneira, e a de conjunto, propriamente dita, da lei do inventário, é uma instância que se refere ao conjunto. Então, ela quer que, a lei quer que se defina que aquele objeto merece preservação, porque ele tem valores de arquitetura, aí foi mais preciso. Eu acho que até o nosso próprio colega Cláudio Kalov, que participou desse grupo do Inventário Petrópolis, de alguma maneira também esteve envolvido na elaboração da lei, tá? Ou algum outro consultor especialista, erudito em arquitetura. Então a gente vê que tem agora um maior rigor com relação à arquitetura, um estilo, né? Uma época, autoria, etc., mas ainda continua falando de conjunto. E conjunto só é conjunto se existir, né, mais de um. Tá? Então aí também tem uma regra muito específica, tem que ter 3 no mínimo, né, para aí se configurar conjunto e tal. Então eu estou dizendo isso, falando especificamente da lei do inventário, tá, porque eu vejo aqui ecos das áreas especiais, e quando a gente foi, então, trabalhar com o bairro Petrópolis, fica claro que realmente, né, a gente tem ali os 2 núcleos, o primeiro núcleo aqui mais à esquerda, desculpem, vou achar um mapa legal aqui, que é a área especial Petrópolis, e um núcleo lá mais em direção ao nordeste, a rótula, que é o chamado Guararapes, tá? Que são exatamente onde realmente tem mais ocorrência de elementos que merecem a sua inventariamento, mas que, por causa disso, ou em função disso, e gerando isso, né, uma via, é um loop, são conjuntos, são áreas, configuram ambiências, vamos chamar assim, configuram bacias visuais, lugares de memória, de sentimentos afetivos, etc. Tá? Então é uma coisa, gente, eu estou aqui compartilhando com vocês realmente as minhas reflexões, tá? Não tem resposta para nada e até não foi para isso que eu fui convidado, né? Mas a coisa, ela vai e volta. Quer dizer, é o objeto que vale. Tem que ter arquiteto, tem que ter estilo, tem que ter material, tem que ter técnica da época tal, mas se fizer parte de um conjunto, se a paisagem nos permitir ler o conjunto, se tiver memória afetiva, lugar de memória, lugar de prática social, também vai. Então, aí a gente fica dando voltas, na minha opinião, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria endereçar. Quer dizer, o segundo, primeiro é a questão metodológica, tá? Neste trabalho do Petrópolis, a gente também, né, montou bases de dados, bancos de dados, a gente, de alguma maneira, tentou avançar para além da ideia da ficha, que vinha lá do papel, né, para uma ideia de tabelas e bancos de dados, fáceis de preencher, clica no predinho, preenche, muda a característica, calcula a área, relaciona com outros, está nessa rua junto com outros. Aí isso permite estatísticas, totalizações, deixa eu achar aqui, desculpa, né? Quantos de cada tipo, em cada lugar, de cada época, em cada rua, de cada estilo. Eu acredito que agora,
né, com essas, pelo que eu ouço falar de quem foi contratado para assessorar a revisão do plano, a gente tem, né, musculatura metodológica para que a coisa venha não mais como folhas de papel e PDFs que onde é que está, sumiu, desapareceu. Eu torço para que a gente tenha agora um digital twin, né, um gêmeo digital da cidade, tudo em 3D, tudo mapeado, tudo georreferenciado, tudo online, informação aberta. A prefeitura vem caminhando nesse sentido, a gente tem lá o Edifica Poa, os mapas online, etc. Então, metodologicamente, eu gostaria de dizer que é preciso ter mais facilidade e agilidade para consultas por parte de todos os interessados, não apenas o proprietário, o empreendedor, mas a sociedade, etc. E o segundo ponto, então, é esse, que nesses 20 anos que eu tenho estado envolvido com isso, que já é resultado de um acúmulo, né? Falamos aqui no Júlio Kurtz, década de 70, o PDDU, né? Movimentos preservacionistas e debates lá da década de 90, etc. Eu vejo que há uma certa corrida atrás do próprio rabo. É o objeto, mas o objeto está na área, a área configura uma ambiência, tem um conjunto, mas o conjunto nem todo ele é relevante, porque aquele prédio, então reduz, mas aí se for analisar, na verdade é tudo. E a própria questão do prédio de compatibilização, no nosso estudo aqui, a gente, de alguma maneira, não tratou com ele, porque nos pareceu contraditório que se a exigência era o objeto deve merecer, né, a preservação por suas características intrínsecas, quem está do lado, se não tem a mesma carga de valor, não tem as características suficientes para pontuar e para ser enquadrado, a compatibilização não nos parece fazer muito, não nos pareceu fazer muito sentido, tá? Então, esses dois comentários no início. O terceiro que eu queria fazer, gente, é com relação ao plano diretor, a relação do plano diretor com essas áreas, com essas ambiências, e aí eu vou me dar o direito aqui de fazer um comentário sobre o que eu apresentei lá na conferência, sobre o meu tema atual de trabalho, que é mobilidade urbana e tal, né? Existem certas instâncias ou categorias ou âmbitos da questão do conjunto, como, por exemplo, o tráfego motorizado, que se reflete no pavimento, que se reflete na drenagem, na arborização, na sinalização, etc., que não são bem quantificados. Tá? Eles continuam sendo ainda muito discricionários, quer dizer, bom, vai alterar a ambiência, vai gerar uma nova dinâmica social, mais movimento disso, daquilo, e com isso vai descaracterizar a ambiência. Isso é o pensamento preservacionista. Do outro lado, um pensamento desenvolvimentista que não tem problema botar um prédio ali, se ele estiver compatibilizado visualmente, etc. Porque, sim, sem pensar, por exemplo, nesses impactos um pouco mais indiretos e sistêmicos, articulados de longo prazo. Tá? Eu não vou nem falar em questões assim que estão um pouco mais adiante, precisam de mais alguns graus de conexão, como mudança climática, né? Climatologia urbana, conforto, drenagem, chuva, corte de árvore, etc. Eu vou ficar aqui mais numa questão trivial, por exemplo, que é o tráfego motorizado. Tá? E isso a gente, ao estudar lá a zona Guararapes, a gente vê, por exemplo, que este tipo de coisa aqui, que é um rodoviarismo, digamos assim, uma mexida no desenho das vias para facilitar o tráfego de passagem, o escoamento, com mais pistas, mais asfalto, ele está no âmbito do poder público, né? E isso é uma discussão interessante que está rolando dessa vez no debate do plano diretor. Quer dizer, o plano diretor é apenas um conjunto de regras para o privado e seu imóvel, e quais são as obrigações do poder público em relação, por exemplo, à manutenção de certas características do espaço público que suporta um conjunto morfologicamente, culturalmente preservado? Qual é a obrigação do poder público em relação a isso? Então, fazer isso aqui, transformar ali a Ivo Corcel
num eixo de passagem, num atalho asfaltado para cruzar a Protásio e conectar entre norte-sul, etc. Na minha visão, não adianta nada, ou quase nada, a preservação dos objetos, ou mesmo de um conjunto do ponto de vista do terreno para dentro. Tá? Então, esse é um ponto que eu, pessoalmente, gostaria de trazer ao debate dos senhores, que vão levar isso adiante, para manter a obrigação do poder público, ou, de alguma maneira, incorporar as obrigações do poder público em relação à manutenção do que seja lá o que for. Ambiência, área especial, conjunto e etc. Tá? Então, para mim, esse é um ponto-chave que nunca foi tratado corretamente. E para terminar, tá, gente, eu tenho aqui um material, posso falar, responder perguntas, obviamente. Eu queria dar um exemplo aqui sobre aquilo que eu comentei em relação lá ao trabalho da professora Milanês, da revisão das áreas, que é um anexo desse nosso trabalho aqui do Petrópolis, que foi uma análise um pouco mais detida e pormenorizada do conjunto de casinhas geminadas que a gente tem naquela região Guararapes, né, nas ruas Lagoinha, Maranguapé, Ivo Corcel, e Guararapes e Marise Barros, etc. Tá? Eu, modéstia à parte, não é para me gambar, mas até quem mais escreveu foi a professora Luísa Duran, uma fundamentação muito interessante sobre o modesto, o pequeno, né, o simples, o comum, que de alguma maneira está, a professora Maria Isabel, na sua ideia ali de conjuntos excepcionais e conjuntos recorrentes, tenta trazer o debate, que são esses conjuntos de casinhas aqui, algumas delas feitas pela Caixa Econômica e tal, de um tipo de, aí sim, vamos usar essa palavra, tá? Ambiência, ou de, eu não sei como definir claramente, mas eu uso a seguinte alegoria, onde a gente pega o carro ou a bicicleta e vai passear no fim de semana para ver, mostrar a nossa cidade para visitantes, turistas, etc. Bom, hoje a gente tem assim as grandes, né, estruturas, grandes centralidades de turismo, de entretenimento, orla e tal, que tem esse apelo turístico bastante forte. Mas o que é Porto Alegre? Ou vamos ver a Porto Alegre como ela era, de verdade, natural, mais orgânica, porque talvez essa dos grandes empreendimentos ela seja de alguma maneira genérica. A gente tenha isso em muitas cidades do mundo praticamente igual, né? Então, esse tipo de ambiente aqui, ali, 3 ruas de uma quadra, né, muito próximas daquela, digamos assim, hipercentralidade da Terceira Perimetral, e da Carlos Gomes, etc., a gente tem aqui um sentimento de estarmos em algum outro lugar, em uma outra época, ao ver esses pequenos conjuntos de casas, às vezes muito pequenas, casas econômicas, ou habitação popular, talvez na parte mais valiosa de um dos bairros, talvez se não o mais bairro valioso para o mercado imobiliário, que é o Alto Petrópolis Sul. Tá? Então, esse tipo de, vamos lá, ambiência, área, conjunto, espaço, território, sítio, tá? A gente fez aqui um esforço grande de tentar, de alguma maneira, convencer, né, que ele, a partir do momento que ele não é visto como conjunto, praticamente nada se sustenta, né? E aí a gente fez aqui uma proposta de preservar apenas as que estão intactas, apenas as que estão seus vizinhas, uma série de graus de preservação, que aí de novo eu me refiro à ideia das unidades de conservação do ambiente natural, que tem uma hierarquia de âmbito, de força da preservação, muito interessante, que talvez pudesse ser usado como analogia. A gente fez aqui uma ideia de, bom, ou preserva tudo dentro de uma ideia ampla e, na minha opinião, inteligente, de manutenção de uma preciosidade, ou vai desmontando, tirando umas aqui que já não estão muito boas, que a vizinha já não é assim, assado, até ficar uma representante de cada tipo desses.
E era isso, que talvez também nem se sustente, porque no momento que uma casinha dessas fica sozinha, ou um parzinho desses que seja, particularmente em termos da sua arquitetura, da seu estilo, da sua erudição projetual, não é nada. É apenas uma casa popular que a gente poderia igualar às contemporâneas da Caixa Econômica do Minha Casa Minha Vida. Tá? Então, eu, assim, agora falando para encerrar mesmo, do ponto de vista da minha vocação, tá, do meu pensamento, a gente foi nesse trabalho aqui muito pragmático, tá, sabendo que a erudição hermética e a postura do urbanista erudito como, bom, essa é a minha ideia da intelectualidade, o correto é isso, a vida real lá embaixo eu atiro para vocês e façam o que quiserem. A gente sabia do debate, do tempo, inclusive eu pessoalmente gostei de encarar esse desafio, porque eu estava vendo que ninguém estava resolvendo esse problema. Anos e versões, e vai e volta, e disputa judicial, né? E uma série de entraves e debates não resolvidos. Eu achava que alguém precisava resolver isso, e para resolver isso tinha que ter um pragmatismo e articular no sentido de quais são os interesses que estão em jogo de um lado, de outro, qual é a visão da prefeitura, dos moradores A e B, dos técnicos da prefeitura A, da prefeitura departamento setor B, do mercado, da sociedade. Então nós não fomos aqui pretensiosos, tentamos trabalhar, fizemos uma lista adicional com mais de 500 imóveis, que seria a ideal da intelectualidade, mas tentamos trabalhar dentro de um realismo, e no fim recebemos lá comunicações dos moradores favoráveis, a prefeitura aparentemente ficou satisfeita, né? Eu ainda não ouvi ou nem li publicado críticas dos colegas acadêmicos eruditos, mas provavelmente vai haver, justamente por ser pragmático e não ser exclusivamente erudito intelectual. Então, trabalhando com a realidade, tá, gente? Eu acho que a gente chegou num bom resultado, mas de alguma maneira tem que ter, e eu termino com isso, de alguma maneira um certo radicalismo em alguns momentos para que alguma coisa sobre em Porto Alegre. Tá? Eu, particularmente, estou vendo que não vai sobrar nada. Então, o meu recado, assim, pessoal, final, não técnico nem nada, é essa. Eu diria que algum esforço para que alguns conjuntos e áreas, articuladamente, o privado, o público, sejam mantidas como realmente pequenos cenários do passado de Porto Alegre, seria bom, inclusive, para os negócios. Tá? Então, eu encerro por aqui, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Júlio. Acho que a gente teve uma grande aula aqui hoje, uma história, né, de como é que a gente chegou até aqui. Né, a gente, quando conversou inicialmente, né, ele rapidamente falou assim, mas sabe que as áreas especiais não se consolidaram, né? E realmente a gente vê que está desconexo, que o que a gente tem na lei a gente não é suficiente ou não aplica, né? No momento que a gente tem os regimes urbanísticos próprios, né? E a gente analisa por EVU, caso a caso, mas afinal de contas, o que a gente quer para essas áreas culturais, né? O que é de fato uma ambiência para né, essas áreas de ambiência, enfim. Então, muito obrigada, Júlio. Acho que agora eu vou passar a palavra, então, para os inscritos, à medida que o pessoal for querer comentando e perguntando, eu peço que levantem a mãozinha ali no próprio aplicativo para que a gente consiga botar todas as dúvidas, todos os comentários e as contribuições. Então, eu já vou passar para a Sandra Axel Ruth, que foi a primeira, depois a Vanesca e o Felisberto. Oi, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Desculpe, eu estou olhando para o outro lado, porque eu estou com duas telas. Vocês estão... Não, vou passar vocês para cá. Tá? Pelo menos não fica tão impessoal. Tudo bom? Tá, primeiro, eu até queria saber, Carolina, como é que vai ser a nossa sistemática. Por quê? Porque a gente tem 1h30 de reunião, e eu não sei se o que eu tenho para falar, eu levantei a mão,
porque, digamos assim, passou 1 hora, eu sei que daqui a pouco a gente vai ter que começar a correr, tá? Então, na verdade, não é uma crítica ao Júlio Vargas, ao contrário, Júlio, parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo fôlego, tantos anos, digamos, tratando dessa questão, e a gente sabe que as áreas de ambiência e as áreas de interesse cultural ficaram um pouco de lado nesses últimos tempos, tá? Então, parabéns. Então, a pergunta é que as minhas observações são muitas, desde começando com o que a Carolina colocou lá no início, o que tem na lei e como a gente talvez possa continuar, basicamente é muito isso, tá? É saber se eu posso entrar nessa questão ou se a gente vai fazer uma separação na análise da apresentação do Júlio. Posso seguir? Já pode seguir para a gente aproveitar bem o tempo agora. E, Júlio, só assim, parabéns, porque Petrópolis realmente é uma área muito deflagrada de conflitos. Não é fácil tratar essa questão, não é fácil mesmo, né? Então, assim, o que eu queria colocar, tá? Eu participei, eu era conselheira do plano desde os ajuste de 2000, eu acho que foi no ajuste de 2000 ou foi de 2010, acho que foi de 2000, tá? Não estou tratando. E o que para mim, tem uma coisa muito importante quando a gente fala nas áreas de interesse cultural, que até a Carolina colocou, tá? Que ela fala no meio do artigo 92, que diz áreas de interesse cultural são áreas que apresentam ocorrência de patrimônio, etc., etc., visam a preservação, no quadro da sustentabilidade urbana, ao resgate da memória por meio de revitalização, restauração e potencialização das áreas significativas por meio da flexibilização e fomento do poder público. Tá? Então, assim, a situação de que essas áreas elas precisam de um olhar especial, e que esse olhar especial não é para botar essas áreas numa camisa de força, mas sim potencializar, tá? Foi uma coisa muito debatida no Conselho, tá? Que chegou a esta visão na época. Tá? Então, assim, não vamos pensar... o objetivo é fomentar, o objetivo é que essas áreas, se elas são importantes para a cidade, que elas tenham animação, que elas tenham continuidade, para isso precisa fomento. Tá? Vejam que isso é nós estamos falando de 10, quase 15 anos desse conceito. E muitas vezes, quando a gente começa a passar pelas instâncias de EVU, tá? Eu que conheço muito bem a Soninha, a equipe e tudo mais, a gente às vezes tem patrimônio histórico e a parte de urbanismo, sustentabilidade, que tem ao mesmo tempo pensando isso, o que a gente pode fazer para que essas áreas sejam muito especiais. Entende? A gente tem na nossa história o fato de ter feito o Shopping Total, que para nós é uma coisa muito interessante, porque ele tem essa coisa de fomento, de estar cheio de gente, de estar a cidade andando, tá? A cidade quente e progredindo, quente, tá? De cultura, tudo mais em um local. Então, a primeira coisa que eu queria muito dizer assim, vamos manter, por favor, vamos manter essa questão de que essas áreas são áreas de fomento. Tá? Também se falou como reunir a lei do inventário com as áreas de ambiência cultural, que foi o que o Júlio também falou bastante. Tá? A primeira coisa que é interessante que a gente sempre saiba, tá? Que é o parágrafo 5º do próprio 92, que ainda diz: lei específica regulamentará o inventário do patrimônio cultural, incluindo sítios arqueológicos, o que não aconteceu, né? Áreas de interesse arqueológico, conceitos, conteúdos, etc. E esse é um assunto que a gente ficou em débito, me parece.
tá? Esse parágrafo 5º, tá? Mesmo que eu fico muito contente de que a Lei do Patrimônio de 2019, tá? Ela é uma continuação, sim, do plano diretor, ela está ancorada no plano diretor. E o que o Júlio colocou muito bem é como esses conceitos, que tu colocaste também muito bem, que o próprio Kalov, ele, na verdade, junto à prefeitura, trabalhou bastante nessa questão dos conceitos para a lei, porque a lei, a lei do patrimônio, ela nasce dentro do EPAC, da PGM, tentando instrumentalizar como fazer, e o Kalov, de fato, estava dentro disso, nesses conceitos. Agora, como esses conceitos vão passar para as áreas de ambiência cultural, de fato, eu acho que é sempre importante, são conceitos que eram restritos à edificação, tá? Era para ter a edificação, eles não foram feitos para as áreas de ambiência, tá? Então, uma questão assim, ó, a questão de ter regime, das áreas de ambiência cultural terem regime. Digamos, aqui eu vou falar assim, o mercado, todo mundo sabe, eu opero no mercado, tá? Eu sou arquiteta, eu sou uma arquiteta comum que faz prédios, tá? Que a gente tenta que eles sejam bonitos, que eles contribuam para a cidade. A gente tenta um monte de coisa, né? Mas, assim, o meu trabalho normalmente é esse, tá? Então, é o seguinte, o fato das áreas de ambiência cultural terem, a priori, um regime e que faça com que uma pessoa, as áreas de interesse de ambiência, que uma pessoa que tem uma casa consiga fazer alguma coisa nela, ou que tenha 2 casas, consiga operar sem ter que passar por um EVU muito profundo, tá? A gente brincava, não dá para fazer EVU para uma casinha de cachorro também. As modificações terem as modificações e as construções terem um caráter básico que possa funcionar e que os empreendimentos não são só os super grandes, a gente tem que saber que tem um cara que comprou um edifício, comprou 2 casinhas e quer fazer um edifício de 4 andares. Bem, a cidade tem que poder operar para isso, tá? Então, por isso que é bastante importante que haja o regime. Eu sei que é difícil, tá? A questão que o Júlio colocou, super interessante, de usar analogia com os instrumentos de ambiência natural. Eu não sei se é bem instrumentos, tá? Isso aqui tem que aprofundar para saber se, de fato, isso é viável ou não, porque cada vez que a gente fala em CONAMA, tá? As coisas têm uma outra amplificação, tanto que passou a ser, às vezes, a Patrícia deve saber bem, super difícil quando a gente tinha que, para qualquer árvore, entrar no Sistema Nacional, tá? E aí, de repente, estava todo mundo amarrado de camisa de força, então, assim, eu acho bonito, tá? Eu só não sei se é viável, tá? E deixa eu ver a última, tá? Eu achei muito interessante essa colocação a respeito de outros impactos indiretos. Eu só fico muito preocupada em a gente gerar uma matriz de impactos que seja muito difícil de lidar. Eu vou de novo olhar, porque a Patrícia está na minha tela aqui na frente, tá? Existe todo um caminho do município em usar os estudos de viabilidade urbanística como construindo um saber, tá? Para que os próximos possam ser realizados de maneira muito mais assertiva, tá? Existem muitas áreas que acabam sendo analisadas, etc, etc. A pergunta é, existe como botar dentro de um sistema desses os impactos tão indiretos, tá? Eu não sei se a gente tem mão, eu sempre fico muito preocupado em a gente gerar detalhamentos que não tem mão como agir, tá? Como agir dentro dessas coisas. Por exemplo,
poder fazer um balanço, se o conjunto... eu vou usar exatamente a imagem que tu colocou, que foi a Ivo Corcel, e aquelas, como é que é? E aqueles pequenos restaurantes, eu vou falar, porque até eu caminhava um pouco por lá, tá? Ficou difícil de caminhar. Mas eu me pergunto se a significação que existe para Porto Alegre daqueles edifícios, daquelas edificações, ou daquele conjunto, deveria ou não impedir uma intervenção viária que aconteceu e que tem uma funcionalidade, entende? A gente vir desde da PUC e passar por ali. Muitas vezes eu saio da PUC e passo por ali para ir na minha casa. Então, assim, tem uma questão de peso muito importante para fazer. E eu acho que o Júlio também colocou essa questão, assim, a gente adoraria que tudo fosse preservado, né? Só que se tudo for preservado, não vai ter, o cidadão de Porto Alegre vai acabar pagando muito caro por isso, e a gente não tem ainda, tá? Então, assim, esse peso é muito difícil de dar, e eu acho que vocês que trabalham, principalmente o Júlio e o pessoal do EPAC, que trabalha muito nisso aí, se vê, às vezes, uma situação entre a cruz e a espada, porque a gente, de fato, não tem uma cidade tão pujante que possa vir a restringir demais o desenvolvimento. E o desenvolvimento, na verdade, ele é muito soberano, tá? Ele é muito soberano. A cidade só vai crescer para onde ela consegue crescer, né? Então, eu acho que são essas colocações que eu queria trazer para a gente continuar dentro do plano diretor, estudando as coisas, tá? E manter a cidade operacional. Obrigada, Sandra. Júlia, não sei se tu gostarias de fazer algum comentário. Não. Aproveitar o nosso convidado. Não, obrigado. Fazer isso. Vanessa. Mas eu talvez faça perguntas para o professor Júlio, talvez ele tenha que falar. Eu vou tentar fazer algumas perguntas, né? Acho que tem questionamentos e que acho que também a gente pode trocar aqui uma ideia. Esse grupo é bem isso, né, professor? É um grupo para a gente trocar essas ideias sobre conceitos e sobre formas de abordar esses temas na revisão do Plano de Porto Alegre. E entendo que até além da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, porque a gente vê que tem alguns temas que eles extrapolam assim a competência do plano, ou extrapolam a maneira como o nosso plano diretor, como um modelo, né, de planejamento através da figura do plano diretor, permite avançar para o desenho desses espaços, né? Eu anotei aqui alguns pontos, e eu acho que eu passo por todos, né, Carol, para daí depois tu retomar no modelo que a gente está aqui do nosso debate. A primeira questão, assim, e eu vi nas tabelas, nem ouvi na fala do professor, mas eu sei, né, que faz parte aí da regulamentação do regime urbanístico dessas áreas de preservação em Porto Alegre, um controle de densidade. E esse controle de densidade não só a partir de controles de índices, né, e índices construtivos, mas também da cota ideal, que acaba tendo um impacto bastante grande na conversão desses imóveis históricos também para outros usos, né? Em São Paulo, agora com a revisão do plano, tá bem atual um debate sobre se os antigos casarões não poderiam servir para um número maior de famílias, né? Ou para um número maior de unidades que pudessem aí estar acolhendo melhor as transformações que a gente teve na sociedade no modelo de família e no modelo, né, que ocupa esses espaços. E daí a gente tem visto, assim, com um olhar crítico, essas figuras do controle de densidade associados à preservação desses imóveis históricos. A gente tem indicações de bairros em Porto Alegre que tem casas e que tem um controle muito grande em relação à densidade e que estão sendo esvaziados, né? E os herdeiros, assim como foram ali que se fala, né, que na Paulista, quando os herdeiros souberam que iam tombar os casarões na Paulista, foram eles de picareta lá, até a explosão eles fizeram para poder desconstruir esses imóveis para garantir que eles pudessem daqui a pouco construir alguma coisa ou poder ter o valor de venda. No fim, acabou se criando essa figura da preservação associada diretamente a uma desvalorização do imóvel, né? Uma desvalorização do patrimônio, que é algo que causa uma preocupação bastante grande.
Então, acho que essa questão da densidade é uma para a gente discutir, né, em que medida, assim, ela é um instrumento correto para estar se aplicando. Acho que em algum momento se entendeu, bom, vamos controlar a densidade para que não se construam, né, grandes estruturas próximas desses edifícios históricos. E daí entendemos hoje que talvez não tenha sido a melhor alternativa. Ali, quando se falou da questão dos conjuntos excepcionais e recorrentes, acho que seriam conceitos bem interessantes para a gente pensar, né, para se debruçar aí na lei. Eu não vejo muito esse conceito sendo trazido quando a gente está discutindo os projetos, então acho que realmente é algo que tem que se resgatar. E eu tinha notado aqui também no projeto ali do centro, que foi o mais recente, talvez que a gente tenha lidado com um patrimônio que precisa, né, ter um controle muito grande em relação às novas construções, a ideia de ter bacias visuais para os elementos que são de maior importância e talvez entender esse nível de abrangência visual desses objetos urbanos, né? Até troquei ali uma mensagem com a nossa diretora, que é a Patrícia, que está na reunião, quando se apresentou aquelas casas, eu sempre me lembro do IAPI, e assim como aqui nessa mesma recorrente reunião desse grupo, eu trouxe o exemplo do próprio mercado público, né, que a gente acaba construindo umas estruturas do lado daquilo que é talvez o mais precioso da cidade. E talvez em algum momento a gente vai ter que enfrentar esse debate que não é possível, né, pulverizando esses elementos de preservação, talvez a gente não está conseguindo ter força para preservar e estimular a preservação daquilo que é mais precioso para a cidade, para a memória da cidade. São questões para a gente pensar, assim, em relação ao patrimônio histórico. E era mais ou menos isso que eu tinha notado, porque acho que são as questões assim que vão aparecer aí na revisão do plano, que tem aparecido. A gente tem entendido muito, assim, nesses projetos, onde já se trabalhou, né, tanto no centro quanto no quarto distrito. O quarto distrito aí já passou por estudos, inclusive, da universidade, né, que o professor também estava envolvido. Desde 2015 até sair, né, essa proposta. São projetos aí que eles acabam tendo muita discussão, e o que a gente, através do estudo, né, dos instrumentos que existem em outros territórios, em outras cidades do mundo, a gente começou a perceber que talvez o mais relevante para que a gente possa garantir a preservação desses, e, enfim, criar esses instrumentos, né, de preservação da ambiência, seria trabalhar não com o plano diretor, que acaba sendo muito restrito no que ele regula, mas talvez nesses planos de pormenor, planos que detalhem um pouco mais o desenho dessas áreas e que possam pensar soluções realmente exclusivas para determinadas áreas. E daí eu até anotei algo que o professor falou que eu achei assim, ó, que talvez seja uma grande sacada para a gente pensar, que é essa questão da ambiência do espaço público, porque a gente fica obrigando todo mundo a preservar os seus espaços, e na hora até me veio uma imagem do quarto distrito, que tem aquela imagem das ruas que serviam para os carnavais no quarto distrito, e com aquelas luzes, né, e algo que era maravilhoso, assim, a gente olha as fotos e tem vontade de entrar naquela foto, e por que aquilo não foi um objeto de preservação, né? A gente imputou só para o privado e o público meio que se eximiu, né, de ter um papel, assim, de preservar essa ambiência que existia nesses espaços. Acho que são questões bem importantes. Talvez nenhuma delas tenha muita resposta, que nem eu já disse em outros momentos, né, que as questões no urbanismo, elas não têm resposta, mas elas são inevitáveis. Então, a gente continua perguntando e continua debatendo, porque realmente a gente precisa ter algum caminho aí para seguir na revisão do plano. Acho que era isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pensado. Tentei falar rápido, Carol, mas consumi bastante espaço da tua reunião. Não, a reunião é nossa, e eu acho que quanto mais contribuições a gente tiver, melhor, né? Eu acho que essa questão do espaço público é muito importante, né? Essa visão que o Júlio trouxe, porque realmente a gente é muito do privado, e a linha da nossa revisão é, de fato, qualificar o espaço público. E a gente, quando fala da ambiência, fala do imóvel, a gente fala sempre do privado e esquece essa voga. Também, a Vanessa tinha me chamado a atenção essa questão. Desculpa, Felisberto, estou tomando teu tempo. Mas dos conjuntos excepcionais e recorrentes, eu achei muito interessante também essa questão, e a Sandra também levantou também a questão, né, dessa analogia. Eu achei muito interessante e fiquei com essa vontade de estudar para ver se aplica, porque realmente a gente não tem que inventar do zero, né? A gente tem outras matérias mesmo que a gente consegue adaptar para nós.
Eu acho bem importante. Vou passar então para o Felisberto. Já peço até, se tiverem disponibilidade, da gente estender uns 10 minutinhos a mais, que a Patrícia também gostaria de falar. E outra questão, se quem está colocando ali, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, se puder levantar a mão e já colocar aqui para a gente, acho que vai ser mais produtivo. Felisberto. O pessoal está debatendo ali. O pessoal está debatendo. Eu não estou acompanhando. Pois é, eu queria falar uma coisa para a Vanessa, posso? Vamos lá, Júlio, por favor. Dessa vez eu não te perguntei, ó. Júlio? Tudo bem, Vanessa? Não, é o seguinte, a questão da cota ideal, ela foi deliberadamente pensada para especificamente lidar com os condomínios motel na Zona Sul, principalmente na Zona Assunção, onde o caráter, o valor, etc, e tal, é justamente a Cidade Jardim, seu terreno amplo, arborizado e a edificação isolada, etc. Então, aqueles conjuntinhos com fachada cega lateral para a rua, guarita, grade e etc., por mais que, em tese, eu aí me dou o direito de divergir, eu acho que a densidade não é o debate sobre a densidade com esse argumento de que vai propiciar uma democratização do acesso à cidade, eu não concordo de nenhuma maneira. Às vezes é mais democrático um casarão de uma família lá que possa ser visitada por outras pessoas do que várias unidades de 500 mil, 1 milhão, né? Então aí a gente tem uma divergência. E a questão da cota, no nosso trabalho, pelo menos, era bem explícita, né? A cota ideal mínima por terreno por economia para as construções unifamiliares, né? Ou de unidades autônomas em algumas áreas especiais com regime volumétrico pequeno, de baixa altura, então, de alguma maneira, tentando pensar nessa habitação unifamiliar ou outro uso único, né? E para condomínios unifamiliares em qualquer AIC. Então, a ideia era um pouco evitar essa, morfologicamente, visualmente, e do ponto de vista hoje dos impactos sistêmicos, principalmente drenagem e tráfego, a ideia era essa. Quer dizer, já que a ambiência do lugar é essa, aquele transgênico da habitação, que é o condomínio das casinhas empilhadas, com um gazebo lá no fundo, ele subverte os valores da área. Inegavelmente, não há como negar. Então, esse argumento da densidade positiva, né? Como é que é? Density is destiny. Eu me filio até ali. Eu acho que ele não se aplica a um mercado altamente elitizado e excludente como o nosso. Não adianta trocar uma casa por 50 apartamentos se quem vai morar lá é o mesmo que morava na casa, ou aproximadamente. Então, mas a resposta objetiva, Vanessa, que está bem específico lá no nosso trabalho, não sei o que resultou, aonde e quando ele se aplicava. Como, sim, uma tentativa de controlar a forma. Obrigado. Agora, então, passo para o Felisberto. Obrigado. Escutei passivamente e pacientemente as falas, né? E peguei da metade para o fim, Júlio. Mas eu concordo, eu tenho a mesma visão tua. Se nós continuarmos nesse ritmo, restará pouca coisa a ser preservada em Porto Alegre, tá? Porque não há um mapeamento das histórias dos bairros, da forma como foram construídos. E tu falaste na Cidade de Jardim. Há vários espaços na cidade que exatamente as pessoas escolheram para morar por causa daquela morfologia urbana que havia ali no bairro. Cito, por exemplo, o Jardim Urubatã, cito lá o Jardim Vila Nova, né? Há vários espaços em que as pessoas foram morar ali porque havia qualidade de vida, havia uma identidade com o bairro e com a possibilidade das pessoas se relacionarem. Não é por falta de supermercado, não é por falta de escola, tem escolas, tem supermercado, tem hospital perto, principalmente no Jardim Vila Nova, né? Então, há uma estrutura para dar qualidade de vida a essas pessoas que moram, né? E que vivem naqueles espaços, praças, tem praças maravilhosas no Jardim Vila Nova e no Jardim Urubatã também.
O que falta é manutenção dessas praças, né? Por outro lado, eu queria me ater à questão do centro histórico. O centro histórico foi descaracterizado ao longo do tempo, né? Nós temos vários prédios que descaracterizaram o centro. Um exemplo é o shopping Rua da Praia, que ali havia um grande hotel, que era um monumento a ser preservado. Pelotas preserva o seu hotel, tá? Que é no mesmo estilo. Tá? Nós temos, por exemplo, todo o entorno da Praça da Alfândega, que também foi descaracterizado com a Caixa Econômica, com o Banrisul, e mais lá no prolongamento da Sepúlveda, tá? A Delegacia Regional do Trabalho, que se fosse eu, hoje eu demoliria aquilo, porque descaracteriza toda a ambiência que existe ali em torno. E a delegacia, a Fazenda, a Secretaria da Fazenda é o exemplo emblemático disso, né? Que fica ali no meio, né? E a própria Clube do Comércio, toda uma característica que tem ali, eu não me lembro bem o estilo que é o Clube do Comércio, o próprio prédio onde era o Cinema Imperial, o Cinema Guarani, do lado ali tínhamos a Farmácia Carvalho. Então, há todo o entorno da Praça da Alfândega que tem uma ambiência que é única, é o único lugar. E eu me lembro de uma menina que veio da Nicarágua e ela me disse, Felisberto, que centro lindo esse, né? Por causa dessa ambiência que vocês têm aqui, né? Então é isso. E com relação ao mercado público é a mesma coisa, né? Se permitiu construção. E por fim eu vou entrar num que para mim é o mais emblemático de todos, é o viaduto Otávio Rocha. Parece que o viaduto que é culpado de estar ali, e não os prédios que foram construídos ali do lado, né? E permitido construir, que não deveria ter sido permitido, tá? Porque o viaduto tem uma característica que é um marco no urbanismo de Porto Alegre. É um marco, né? Abriu um centro histórico para a Zona Sul, né? Então, esse resgate da história e da memória é fundamental junto com a preservação, né? E, pasme, agora a prefeitura declarou de utilidade pública o prédio da Confeitaria Rocco, que é um prédio de uma importância cultural fundamental, sabe, para a história do centro, que poderia ter, sim, um espaço público, uma secretaria, um departamento, né? Poderia usar para atividade cultural, como é o Capitólio. O Capitólio é lindo. Por quê? Porque foi mantido. Então, há vários prédios que tem. Imagina em Petrópolis, que é o teu estudo, que eu não li tudo e não tive a felicidade de olhar, mas temos a casa do Érico Veríssimo, e às vezes não é nem a importância do prédio, mas de quem mora no prédio, certo? Tem o Dionélio também, que a casa dele ali em Petrópolis, arriscada a ser demolida. Foi demolida a casa do Caio Fernando Abreu, sabe? Descaracterizando a história e a memória de um escritor importante para a literatura, não rio-grandense só, brasileira e, quem sabe, mundial. Então é isso. Parabéns, Júlio. Eu, certo, com a tua ideia, nós temos que cuidar, sim, porque senão não restará nada em Porto Alegre para ser preservado. Obrigado. Obrigada, Felisberto. Agora, eu acredito que seja a Patrícia na sequência. Simone, me ajuda. Isso, sou eu. Tá bom. Sou eu. Tá o número 2 ali escrito. Ah, tá bom. Tá. Primeiro, Júlio, gostaria de agradecer a tua apresentação. Para nós aqui, que, vamos dizer, não estamos diretamente ligados no patrimônio, pessoal do planejamento, pessoal da sociedade, é muito importante a gente poder conversar com quem pensou, concebeu, com quem participou aí da criação dessas áreas na nossa cidade, que elas têm um impacto aí, têm uma característica, né? Enfim, e foram, enfim, foi um trabalho que foi feito e que a gente muitas vezes não, quem olha o plano diretor hoje não consegue perceber a importância, o porquê dessas questões. E aí que eu quero chegar e já fazer uma autocrítica
nós aqui como prefeitura, né, muito se fala em transparência, né? E muitas vezes, quando eu vejo ali, por exemplo, no nosso plano diretor, a descrição da área de interesse cultural, área isso, área aquilo, área aquele outro, muito mais do que aqueles padrões de regime urbanístico, até para os técnicos que tomam a decisão ali em relação à ambiência, estudo de viabilidade, muito mais era tentar entender o que fez cada uma daquelas áreas se tornarem uma área de ambiência cultural, qual a importância dela, e até para a transparência, para a própria população que lê aquilo, como a Claudete estava pontuando ali no chat, o quão importante isso devia ter sido absorvido no plano diretor, né? E também a questão da publicidade dos relatórios, enfim, se eu, por exemplo, não tive acesso a essa documentação, acho que os nossos colegas também, seria muito interessante, eu gostaria muito de poder receber, e se tu permitires a gente poder publicizar e deixar, né, transparente aí para todo mundo poder consultar. A prefeitura é a dona desses documentos, Patrícia. Pois é. E a gente não tem isso, quer dizer, eu não vi, entendeu? Então, muito obrigada, viu? E, assim, nos faz refletir, assim, ó, nós temos uma etapa pela frente, tá? Porque, assim, eu entendo que nessa revisão do plano diretor, da forma como a gente está estruturando, a gente não vai revisar limites de área de interesse cultural, embora alguns aí queiram por alguma razão. É bem como a Vanessa falou, eu acho que a gente vai ter que ter um trabalho ali de se debruçar sobre cada uma dessas áreas, como um plano de pormenor, né? E aí fazer esse resgate do teu trabalho e poder identificar qual é o valor, e poder atribuir esses valores para que as pessoas a pessoa comum que chega desse território, ela identifique, ela saiba o que é, sabe? Até com placas, com o trabalho do espaço público, sinalização, sei lá, uma série de coisas que eu acho que são importantes. Do ponto de vista de normatização, eu acho assim, ó, normatização, eu não acho os padrões adequados, do jeito que eles são. Isso é uma crítica minha, o pessoal já... Por quê? Porque eu acho que quando a gente fala de patrimônio, é muito mais especial. Talvez hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, talvez seja muito interessante a gente trabalhar com aqueles design guidelines, sabe? Aí, a partir de um estudo, daí tu envolve espaço público, envolve, de repente, em algum lugar, tu já define lá a bacia visual, e aí tu dá esse manual, que daí tu trabalha com a tipologia, sabe? Muito mais do que a cota. Essa é a minha crítica, tá? Pode contrapor, mas eu acho que isso vai fazer muito mais as pessoas conseguirem enxergar e valorizar o que é patrimônio do que a gente estabelecer os nossos parâmetros lá do plano, que eu entendo que eles são extremamente limitados e eles não cumprem patrimônio e nem as demais estratégias do plano diretor do jeito que elas estão, né? Não sei o que tu acha disso, estou provocando, mas talvez a gente tenha caminhos, né? Preservar essas áreas, valorizar, né? E, enfim, estou provocando aqui. Eu teria só um comentário a fazer, Patrícia, sobre essa questão dos, como é que a gente chama? Form-based codes, né? Os códigos baseados na forma. Isso está caindo de maduro há 20 anos. Sempre o discurso... Mas o design guide não é a mesma coisa, professor. É outra coisa que a Patrícia está falando. Sim, mas aí eu entendo. Mas, basicamente, do ponto de vista do privado, da morfologia, da preservação dos imóveis, é uma tentativa de fazer desenho urbano junto com o espaço público, com outras diretrizes, etc., inclusive fiscais e etc., para além de números, né? Quer dizer, o mundo inteiro tem instrumentos baseados na forma e baseados em desenho, baseado em medidas de desempenho, e aí eu vejo hoje com total tranquilidade a capacidade dos técnicos da prefeitura e dos consultores contratados em fazer avaliação de impactos até a mudança climática. Isso não é mistério mais, tem plataforma online para criança mexer. Então, eu acho que isso demorou demais, nós ficamos viciados, acostumados a olhar a tabela e calcular números, né?
E aqui, nessas nossas, lá de 2013, tinha uma tentativa de fazer alguma coisa nesse sentido, que era um regime de mata e pena cega nas áreas mais centrais. Permitir que os prédios novos colem, né, nas empenas cegas resultantes de normas de outras épocas, de outras prefeituras. Porque quando eu falei ali, né, me desculpa, esses documentos são de você, são da prefeitura. O problema é que a gente entende aqui prefeitura como a gestão da turma A, da turma B, da turma C. E aí, bom, o produto comprado, o dono da coisa é vocês, e aí vocês não têm que pedir autorização para mim. Eu não tenho que te dar nenhuma autorização. Esse produto é teu. Se a prefeitura não, né, atua como uma questão de Estado e mais como uma questão de governo temporariamente, é um dos problemas que deveria ser atacado, mas eu, como eu disse, sou cético, não acredito, fecha paredes. Mas a ideia de permitir que se matasse as empenas. E a partir da empena se aplicava o regime, ou seja, estimulando adensamento e enchimento de áreas centrais, áreas deprimidas que já têm um casco pesado e tal, né? Então se tentou também caminhar nessa direção, mas isso nunca teve ambiente propício, nunca teve. O discurso era sempre dessa dificuldade, complexidade, é muito complexo, é muito difícil, então vamos botar tudo nos numerozinho numa tabelinha que a gente vai lá e calcula e pronto, entende? Eu dou o maior apoio, acho que tem que, por menos que seja as poucas coisas que forem preservadas, se forem trabalhadas dessa forma sofisticada, e aí vocês têm mão de obra, instrumentos, software, capacidade instalada, né? Pronto. Certo. Agora a gente foi da Patrícia, volta para a Sandra. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês estão de tempo, porque de repente a gente pode ir até às 17h45, que alguns de nós têm uma outra agenda às 18h, tá? Daí a gente dá uma corridinha agora para aproveitar ao máximo esse tempo que falta. Júlio, eu queria agradecer, acho que essa ideia da empena é uma questão importante, eu pensava assim também, e eu acho que a gente começa com o teu trabalho aí como ponto de partida, acho que é uma boa. Muito obrigada, viu? Que bom que a Patrícia pôde seguir. Posso falar, Carolina? Ok. Assim, ó, eu acho que vocês colocaram duas coisas muito boas, tanto a Patrícia quanto o Júlio, nessa última colocação, tá? Eu acho que a questão de entender por que cada área de interesse cultural ela tem um interesse, qual é o interesse dela, qual é o que a justifica, é extremamente importante, não só ficar na tabelinha e a gente ter o anexo 3 do plano diretor com os mapas e com a fitinha embaixo, tá? Eu acho isso, assim, de extrema importância. Eu acho que a Patrícia também colocou uma coisa que não seria para agora revisar os limites das AICs e das áreas de ambiente cultural, tá? Eu sempre sou muito preocupada em que o município tem que ter mão para chegar lá na revisão do plano com tudo que tenha que fazer, tá? Mesmo que isso aconteça depois. Eu acho que essa questão dos planos de pormenor foi vista como uma questão extremamente importante e viável, com as guidelines e com a possibilidade do município ter instrumentos para poder lidar com isso. Eu vou continuar a voltar de que a gente tem que ter um mínimo garantido sem ter que as pessoas tenham que fazer processos muito longos, tem que ter um mínimo, é um pouquinho, tá? Quem quer ir além vai utilizar, inclusive, o que está lá no artigo 92, que é fomento. Não, eu vou além desse mínimo, tá? Eu quero ir além desse mínimo, mas eu vou justificar cada intervenção que a gente quer dentro das guidelines das áreas de ambiência e das áreas de interesse, tá? E eu acho só uma coisa que eu queria... Eu acho que existe uma discussão de base no plano diretor, se o plano diretor ele é um instrumento de reforma social, tá? Eu acredito que ele não seja.
E eu acredito que todos nós queremos fomento para que haja menos ônus a quem é mais frágil, que haja uma continuidade, que haja uma melhoria de vida para todos como um todo. Então, assim, eu acho que o plano diretor não é um instrumento para dizer eu não quero que gente rica more aqui, tá? Infelizmente, eu acho que não tem como fazer. São outras políticas, tá? São outras políticas que podem até trazer isso. São Paulo teve até fomento de unidades maiores em conjunto com unidades menores. Deu muito bem, mas eu não sei se, digamos assim, é uma oportunidade do fomento, mas eu não acredito que a gente possa ficar restringindo que público pode ir e que não pode haver renovação, porque é muito difícil, tá? É muito difícil e é muito perigoso, tá? Eu acho que é só, mas parabéns para os dois agora, Patrícia e Júlio, nas posições que vocês colocaram e nos instrumentos que a Vanessa também trouxe para nós. Obrigada, Sandra. Vanessa? Eu tinha levantado a mão antes, mas a Patrícia e a Sandra também já fizeram tantas colocações que eu acho que a gente já avançou aí no debate. Acho que o mais importante é isso, né? A gente poder ter esse canal, poder ter essa troca. Eu ia comentar antes, então vou aproveitar e comentar agora, já que eu estou com a vez da fala, que o professor Júlio falou que a gente tem só PDF, a gente não tem nem os PDFs do histórico, né? O que é o pior, assim. Mas realmente a gente tem insistido bastante de trabalhar no sentido de poder ter, né, os dados GEL, os resultados da consultoria, a gente tem feito registro de todos os relatórios, enfim, e sempre pedindo os arquivos digitais também daquilo que é produzido dessa forma. E tem avançado aí, pensando em simulações, né, do ambiente construído para poder servir como base aí para as nossas decisões futuras. Acho que entendo que isso é importantíssimo, né? Obrigada, Vanessa. Agora, então, vamos para a última fala do Felisberto. Depois a gente encerra. Não, eu só me inscrevi, Carolina, para pedir a apresentação que seja disponibilizada, tá? Eu acho que em outra oportunidade a gente aprofunda a discussão. Nesse momento eu estou satisfeito. Obrigado. Sim, agora a gente vai ter, então, mais 2 reuniões do eixo antes do seminário, daqui a 2 semanas. Agora eu já me perdi se é daqui a 2 semanas, mas eu vou mandar direitinho para vocês no e-mail. É dia 4 e a próxima é dia 4, semana que vem. Então, semana que vem a gente tem a reunião novamente, a gente continua as nossas discussões, tanto sobre material edificado como paisagem conjunto, e a gente já aborda junto o imaterial, que acaba que o plano diretor não consegue, se não se relaciona tanto assim com o imaterial, né? A gente consegue, de uma forma mais robusta, falar sobre patrimônio material edificado, a parte de paisagem de conjuntos. Então, peço a vocês que tragam, então, as suas contribuições. Eu acho que agora todo mundo vai botar a cabeça no travesseiro e vai conseguir digerir tanta informação, né? Esse debate que eu acho que foi tão valioso, né? Muito obrigada, Júlio, pelas tuas colocações. O material, então, que ele apresentou hoje, ele até tinha me explicado, né, que como era muito material, de muitas fontes diferentes, né, Júlio, que ficaria difícil montar uma única apresentação, que então ele disponibilizou esse material. Eu vou ver uma forma de estar colocando, então, para os colegas, provavelmente algum repositório que eu passe, o endereço vocês vão lá e baixam, porque ele é bem pesado e a gente tem que ver daí a melhor forma. Mas eu mando e-mail para vocês orientando e espero vocês, então, semana que vem. Muito obrigada a todos, obrigada às contribuições. Vou ler depois também as contribuições do chat, que eu não consegui acompanhar ao vivo. Obrigada, viu, pessoal? Até semana que vem. Obrigado. Tchau. Tchau. Boa tarde. Obrigada.